Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Sabrina Cast Desperte a sua leoa. Que alegria, que satisfação de ter aqui mais um episódio. Você sabe, eu já comentei em outros episódios o quanto essa quarta temporada está imperdível. Nós estamos ouvindo mulheres extraordinárias e esse episódio em nada é diferente. Eu vou chamar ela pelo apelido porque eu tenho um carinho por ela. Dani, seja muito bem-vinda! Obrigada, meu amor. Obrigada, Sá. Prazer, uma honra estar aqui com você. A honra é toda minha. A gente estava falando aqui nos bastidores que essa é uma mesa, você já sabe, esse é o feedback que você nos dá de verdade, de vida real. É uma mesa de mulheres cujos currículos não cabem no Lattes, porque a vida não cabe no Lattes. Mas eu gosto sempre de começar trazendo um pouco dessa apresentação. A gente estava ouvindo no episódio anterior a Chay, que brilhou aqui. Você viu o quanto foi especial e gostoso de conexão aquele episódio. E agora a gente chega aqui com Dani Clementino, que é mentora. Ela tem uma jornada de mais de 30 anos de performance. Ela vai contar nos bastidores de grandes empresas e hoje ela tem um ecossistema, né? Eu nem combinei isso com ela, um ecossistema de negócios e soluções para você que precisa também de alta performance, para além da alta performance, com uma série de soluções. E eu quero que você receba com salva de palmas, Dani, por aqui. Obrigada, Sá. Muito obrigada. A gente olha para essa jornada, nossa, mais de 30 anos, que mulher que já construiu uma jornada incrível, como todas que passaram por aqui, tão singulares, tão autorais. Mas a menina Dani sonhava com o que mesmo, assim? Conta para nós, quais eram teus sonhos, quais eram tuas aspirações, onde é que tu tava? Fala para nós. Eu sempre fui muito sonhadora, né? E é engraçado porque eu tenho um irmão mais velho do primeiro casamento da minha mãe. E ele gostava muito de. Na época era LP, aqueles discos grandes, né? E tinha vários ali. E eu pegava e eu botava os LPs para tocarem naquela época. Como é que chamava aquilo? Radiola? Era de vinil, Era né? vinil, né? É vinil, a gente nem sabe mais. Radiola. É radiola que falava. Acho que era radiola, né? Então. E Os eu universitários dançava, podem eu nos pegava o ajudar. A gente está com microfone, plateia hoje, é radiola. pegava o microfone, dançava, fazia performance. Então eu sempre gostei, adorava, né, falar, adorava me expressar. Agora, o mais interessante disso tudo é que eu não fui, eu tava conversando semana passada, eu nunca fui aquela que brincava muito de boneca. Eu brincava, mas brinquei uma fase, mas depois eu lembro que tinha um quartinho de ferramenta na garagem do prédio que eu morava, eu subia no telhado, pegava meu caderninho, minha caneta, cruzava as perninhas e ficava falando que eu estava fazendo reunião. Imagina isso. E assim foram 30 anos de corporativo, de liderança, gestão de pessoas. Imagina, a gente busca, né, lá atrás e quando se vê, já tinha isso comigo lá. Você falou e agora me veio a cena. Eu sempre sonhei ser professora. E eu lembro que eu pegava os meus irmãos, eu tenho mais três irmãos mais novos, e eu colocava eles empilhadinhos, mesmo com idades diferentes, né? Uma diferença de quase 7 anos da minha irmã para o meu irmão caçula. E eu fazia eles ficarem quietinhos em posição de aluno na escola para que eu ensinasse. E é isso. Desde muito pequenos, a gente vai tendo esse contato com aquilo que nos faz. E Dani, essa menina, então, ela já tinha essa aspiração, esse sonho, e o sonho movimenta a vida da gente. Como é que você chega a essa jornada profissional? Como é que começa profissionalmente a vida da Dani? Como é que você foi chegar nesse contexto? Eu já conheço, mas eu quero que você conheça mais dessa mulher. Então, minha mãe, é, bom, desde a minha infância, minha mãe foi cedo para o mercado de trabalho, né? Acho que essa geração, a minha geração, já é uma geração que as mães já começam a ir para o mercado de trabalho mesmo. E eu adoteci cedo, porque eu fui cuidar dos meus irmãos para que ela pudesse, né? Sempre tive ajuda, mas eu sempre me responsabilizei. Eu ia para o mercado, resolvia as coisas. Então eu aprendi a funcionar dessa forma, né? De me virar sozinha, de resolver. E aí, com 13 anos, eu me lembro que eu já fazia bombom para ter meu dinheiro, já queria criar uma certa independência. Quando eu tinha mais ou menos uns. Eu sempre fui meio fora da caixa mesmo. Eu lembro que na escola, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu falava, tinha uma aluna que ela chegava de carro, eu achava o máximo. E eu falava assim, eu vou comprar meu carro quando eu tirar a carteira. Com 19 anos eu vou ter o meu.
E eu era nova, Obstinada. obstinada mesmo. Aí, com 19 anos, eu já estava no mercado de trabalho, já entrei no corporativo como operadora de telemarketing, vendia medicamento pelo telefone. E com 19 eu comprei meu carro. E aí, assim, para uma mulher, né, atrevida, eu era atrevida mesmo. Mas isso, eu sempre gostei da independência, eu sempre busquei isso. Corajosa. É, Corajosa, porque muitas vezes a gente se limita dentro de caixas daquilo que a gente não acredita que é para nós. E dentro desse contexto, dentro dessa realidade, a gente vai se limitando. Dentro dessa realidade, a gente vai se colocando muitas vezes em caixas que vão nos castrando. E você não. Você visionou alguém. Nossa, nós já temos um carro, eu também posso ter, né? E assim que se fez. E como é que você começa essa jornada de. Vamos começar por aí. Alta performance dentro do mercado de trabalho. Depois a gente vai para alta performance. Porque me parece que a alta performance surgiu antes da alta performance. com certeza. Fala para nós. Porque eu sempre fui a que fazia, a que resolvia, a que tomava decisão. E eu Puxar um tinha. pouquinho? Vamos puxar só mais um pouquinho assim Mais para um nós, tá pouco? bom? Então Então, tá. E quem sempre sabe assim, faz ao vivo, viu? eu sempre fui muito exigente comigo mesma. E isso vem da minha criação, né? Claro, sempre é. E eu não me. Eu lembro, eu sempre aprendi a estudar. Minha mãe saía, eu não queria deixar ela cansada me ensinando e eu queria estudar. Então, isso veio já de todo um excesso, né? E eu aprendi a funcionar dessa forma e fui buscar a minha independência. E como eu entregava tudo com muita excelência, porque através de toda essa, teoricamente, os traumas de aprender a se virar sozinha, você fica muito boa no que você faz. E quando uma das coisas que me chama a atenção é que quando a gente aprende a funcionar através dos traumas, a gente vira uma máquina de produtividade, né? Exatamente. Me chamou a atenção porque a gente foi conversando sobre isso e isso foi me mostrando que todo esse caminho me trouxe até aqui. Então, tudo faz parte. E reintegrar, e integrar essa história, integrar tudo que nos acontece, faz parte, né, do processo. Faz. E a gente, à custa de cuidarmos dos nossos, ainda na infância e adultecendo muito cedo, se descortinam muitas coisas para nós. E esse lugar da performance é um lugar fantástico, mas ao mesmo tempo, dentro da construção, como você falou, em algum momento vai nos levar a visitar a compreensão de que, perfeito, mas e eu? Onde fico? Perfeito, mas e as minhas necessidades? E as minhas limitações? E o meu time de vida? E onde estão, na verdade, os meus gostos, não é? O que que me faz inteira? E aí, em que momento? Onde é que tu estava? Já dentro desse arcabouço de tanta produtividade, o resultado, como você falou, ficou muito bom, a gente fica mesmo muito boa no que a gente faz, para ter esse despertar, porque há um despertar. Mas ele veio depois de muito sofrimento, porque o meu modelo era, eu sempre trabalhava no limite, eu sempre produzia no limite, eu ultrapassava todos os meus limites, eu não me Uau. permitia descansar, Avança nisso, porque você vai falar para muitas mulheres. eu não me permitia descansar, então era assim, durante a semana eu produzia o máximo, aí sábado e domingo eu dava aquela distraída, né, olhava mais ou menos as coisas dentro de casa como que estavam, para começar segunda-feira de novo. E eu era a pessoa que resolvia tudo para todo mundo, cuidava da vida de todo mundo, ajudava, fazia, vamos lá, se dá conta. E no final, eu não olhava para o lugar mais importante que era para mim, né? Para mim mesma. E quando eu vi o tamanho da minha desconexão, isso foi muito forte para mim. Nossa. Porque isso com quase 25 anos de carreira já, né? Eu perco a minha mãe. Ela vem com um câncer muito forte e ali eu tive que rever muita coisa, porque eu vi que eu estava totalmente fora do eixo. Olha só. Então, a partir dali eu tive o falecimento dela, que eu falei agora é a hora que eu comecei a rever os meus valores mesmo, sabe? E aí depois disso vieram 2 gestações que eu perdi também e a minha sogra. Foi tudo em 13 meses, foi esse furacão. Sua mãe, as gestações, sua sogra. Isso. E aí, a Dani que começa essa jornada não é a Dani que a terminou? De jeito nenhum. Porque quando eu começo a viver tudo isso, eu ainda continuo seguindo a vida, produzindo, eu não posso parar, não posso parar, não posso parar, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar. E esse é o grande problema. E você vai colocando tudo aquilo debaixo do tapete. Mas você vai tropeçar nele, não tem outro caminho, né?
E aí aconteceu comigo. Quando foi na última gestação, a pandemia acontece e me força a ficar dentro de casa. Coisa que eu nunca tinha ficado durante 30 anos. Eu viajava o Brasil, né, em várias épocas, sabe? Tava sempre viajando, sempre fora. Então eu tava sempre cansada quando eu chegava. E os momentos que eu tinha eram os momentos de qualidade com meu filho, com meu marido, mas dentro do que dava para fazer. O ritmo O era ritmo era outro. outro. E aí a pandemia me força a vir para dentro de casa. E ali foi o momento que eu fui viver todos os meus lutos, que eu fui me reconectar com meu filho, que eu vi o tamanho do estrago que estava indo. Graças a Deus foi rápido para eu dar tempo de reverter. Com a minha casa, com a desconstrução, a bagunça, eu não conseguia achar as coisas, eu terceirizava tudo. Então isso foi muito importante para que eu me reencontrasse. Que poderoso e que bom que você pode contar isso para nós. Por quê? Porque quem vê palco não vê bastidor. Quem vê o glamour do externo não consegue muitas vezes ver as dores que a gente enfrenta no nosso secreto. E olha que poderoso, porque você pode estar nesse lugar. E como Dani nos disse, eu já vivi nesse lugar. É sempre tempo de reparar, é sempre tempo de resgatar. E de alguma forma, a vida vai nos convidar Ah, vai. a esse lugar. E eu me lembro, você falou da pandemia, eu fiquei aqui, eu também viajava muito. Há algumas semanas eu chegava em casa para trocar a mala 3 vezes na semana. 3 vezes na semana eu trocava a mala e eu voltava a Uhum. viajar. E não raras vezes eu chorava muito nesse translado, nesse percurso, porque eu também me questionava e também sentia saudade e via os meus filhos naquele movimento de crescerem, né? De crescerem, muitas vezes eu não estar acompanhando dentro daquilo que eu também entendia que era o razoável. Como você falou, era um ritmo, era aquele tempo, era aquele almoço, era aquela com uma dinâmica com a hora para sair, senão vai perder o voo. Você viveu isso, você Mas não sabe o tinha que é. conexão emocional real, né? Real. E uma coisa que me chama a atenção é que eu lembro de um dia na pandemia, ele foi alfabetizado com 6 anos online, né? Sim. E quando a gente senta para estudar, eu e ele, porque tinha professora, porque a mãe estava sempre fora, né, no horário de trabalho, e eu fico vendo porque essa é a vida das executivas, né? E não é brincadeira. E aí a gente não conseguia se conectar emocionalmente. E ali para mim foi um grande start. Eu falei, eu tenho que resgatar agora. Então foi ali que eu comecei todo um movimento interno de reconstrução. E o mais louco disso tudo é que quando você tem sempre uma busca de validação, de reconhecimento dessa área, né, do mundo corporativo, e quanto mais eu ia conquistando, mesmo assim o vazio que eu sentia, nada era o suficiente. E quando eu me reconstruo dentro de casa, aquele potinho encheu. Uau. Dani, veio forte de fazer essa pergunta. O que que você diria para mulheres como você que sentem que estão vivendo, porque você viveu, essa desconexão com os filhos? Resgatem. Porque hoje, como líder sistêmica, né, que a gente estuda muito sobre isso, hoje eu me certifiquei em inteligência emocional e fui buscar muito isso, porque eu vi a importância. Porque a autoestima do seu filho vale muito mais que qualquer currículo. Uau. Então, eu acredito que se as mães. Eu sei que é exaustivo, eu sei que a jornada é dupla, é tripla, as mães são guerreiras demais, de ter que dar conta e abraçar o mundo, mas a gente precisa começar a ter um olhar mais genuíno para isso, porque os impactos são enormes. Sem dúvidas. Agora você disse resgatem. E como lidar? Porque eu também atendo muitas mulheres nesse lugar e por isso que eu estou te fazendo essas perguntas, porque eu quero que você derrame sobre nós. Com a culpa de filhos que já estão em etapas mais avançadas em termos cronológicos do que o teu, por exemplo. Hoje, olhando para mim, e isso eu trouxe no livro, A Urgência de Ser Feliz, enfim, eu falo sempre também nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu me vejo nesse lugar de resgate, em pequenos movimentos. E eu precisei trabalhar, eu quero ouvir tua experiência, a minha culpa pelo tempo que não vai voltar, porque o tempo não vai voltar. Mas eu me vejo realizada de parar a agenda da produtividade para levar o Guilherme, que vai fazer 18, no jiu-jitsu e dizer para ele: em 1 hora eu estou aqui para te pegar. Mãe, você vem me pegar, vou te pegar.
Talvez eu não tenha conseguido fazer isso quando ele fazia, ajudou lá atrás. Muitas vezes era o meu pai, era o Cris, era a Andrea, a quem a gente honra, que era uma tia do transporte maravilhosa, que subia, descia com ele para todos os lugares, todas as mulheres as quais eu honro, que tiveram, assim, as mãos para ajudar, são as cuidadoras que nos serviram nesse lugar durante muito tempo. Mas o que é que tu diria? Porque essa é uma lacuna existencial de muitas mulheres, tá? Sim. E eu sei que teve um dia, e tomar a decisão que eu tomei depois de 30 anos para resgatar tudo isso, né? E ter a coragem que eu tive no topo da minha carreira de falar assim: eu agora quero construir uma outra forma, eu quero viver de uma outra forma. Eu vivi 30 anos nesse modelo, mas existe um outro modelo que eu percebo que eu posso viver. E aquilo começou a ficar muito latente dentro de mim, e eu falei, eu vou reconstruir. Eu quero reconstruir isso. E outro dia ele tava, eu fui, geralmente meu marido que levava, buscava, né? As mães conheciam, todas conheciam meu marido, né? Sim. Mas a mãe eu nunca vejo, porque a mãe nunca tava, né? Então hoje eu não tenho. Ontem mesmo uma pessoa me perguntou sobre a culpa. E aí eu falei assim, engraçado, a culpa foi embora. Eu não sinto mais, porque o meu resgate com ele foi tão genuíno e eu vi a transformação dele depois do meu movimento, porque não é sobre ele, é sobre mim. E a partir Exatamente. do momento que eu mudei, ele mudou, a autoestima mudou, a forma de se relacionar, a segurança dele. Então, assim, ele hoje, o posicionamento na frente dos amigos, ele era extremamente mais introvertido e hoje ele se solta e ele é da banda da escola, é o que toca guitarra. E eu olho e falo, gente, Valeu a pena. valeu a pena. Ou Cada seja, coisa. ou seja, é sempre tempo de resgatar, e dentro dessa dinâmica da propostura do resgate, a culpa pode ser eliminada, porque a gente também não pode viver a mercê da culpa. Não, Foi como tinha que ser, era exato. esse o contexto da tua vida, esse era o contexto da Dani, esse foi o contexto da Sabrina, pode ser o contexto da vizinha para qual você também vai mandar esse episódio, porque a gente é assim, a gente vai espalhando a mensagem, e a gente precisa estabelecer um tempo presente, decisões que a gente toma a partir daquilo que nos aconteceu. Porque senão a gente vive sempre no loop do passado ou do eu do futuro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E falando sobre isso, porque eu já vou tocar no outro assunto com você, eu lembro de uma moça que me procurou com 15 dias, nunca esqueço, 15 dias pós-parto, se sentindo inquieta, incomodada, porque ela não estava sendo produtiva no trabalho 15 dias após o parto. E nós fomos fazer todo um trabalho de desconstrução. Porque hoje, essa sociedade da alta performance, da produtividade, do somente durma, né? Ou melhor, produz enquanto eles dormem, somente durma depois de um certo contexto. E não estou dizendo aqui que a gente não tem que ser obstinado. Né? Eu, inclusive, vou para esse lugar do trabalho com muita facilidade. Eu Eu amo também. trabalhar. Eu amo trabalhar. Né? Trabalho 12, 14, 16. Os livros que eu escrevi, escrevi na madrugada. Mas isso também tem um custo. E às vezes é exatamente a gente entender que é essa menina, a essas meninas que lhes fala e que foram ensinadas a serem amadas a partir dessa produção, elas também podem chegar nesse lugar de desconstrução. E aí, conta para nós, quando você já falou da dor, mas quando é que você setou a ideia lá, inclusive, líder num grande mercado, olhando para o seu time, vamos voltar lá para a Dani, né, Uhum, nesse posto, sim. que, nossa, só essa alta performance, sem alta performance, e o que é alta performance para você, Dani, não é suficiente. Então, estou na alta performance, mas eu preciso de alta performance. Quando é que você se deu conta disso? Seu time já sentia? E como é que você começou esse O trabalho? que aconteceu foi o seguinte, eu trabalhei em grandes farmacêuticas, né, do país. E aí eu tive várias fases. Eu tive a fase que eu trabalhei como uma líder de processos. A gente começa nesse movimento, depois você vira uma líder inspiracional, você vai, né, trazendo, inspirando, desenvolvendo. E depois você vai para eu dei um salto, porque eu acho que ainda tem mais um, porque quando a pandemia eu faço todo esse reencontro comigo, eu começo a mudar minha forma de liderar. Eu paro de liderar pelo medo, porque a gente se coloca no centro quando você está no medo. Então, todas as decisões que você toma são baseadas em você, em como você vai ser visto, como você vai ser percebido. Se eu,
o medo de perder aquilo que você construiu. E de repente eu recebo uma nova proposta de trabalho e mudo de empresa. E aí eu vivo os 4 anos mais felizes da minha jornada no corporativo. E sem sacrifício, sem esforço, com muita alegria. E o meu time sentiu demais, porque eles sabem que eles viveram junto comigo esse processo de descoberta, porque a gente compartilhava muito. Então, eu sempre trabalhei a frequência vibracional com eles. Eu não deixava, eu olhava muito de forma genuína. Eu fui estudar muito gestão emocional, porque eu entendi que, através dessa pressão que as pessoas romantizam como produtividade, alta performance, viver sob pressão no limite, vamos cada vez mais entregar. E a gente tem que entregar, sim, o resultado é soberano, mas o importante é o como entregar. Como eu vou sair dessa entrega? Eu vou estar destruído ou eu vou estar, né? Eu realmente vou estar exausto ou eu vou estar inteiro após cada entrega? Porque essa é a grande diferença. Perfeito. E me diz uma coisa. Hoje, qual a tônica do seu trabalho? Explica para nós. Então, Como é que a gente te procura? Como é que a gente te acha? Como é que a gente se contrata? Porque ela é magnética, né? quando eu decidi sair, comecei com as mentorias, né? Eu já estava nesse processo de querer compartilhar essa forma de liderança com outras pessoas. E também o que eu mais gosto é desenvolver mesmo os profissionais para que eles encontrem esse caminho, para que eles se encontrem e estejam mais inteiros. Porque quando você começa a se reconhecer de verdade, o mundo para de te manipular. Uau. Então, você começar a trabalhar por legado, por realização e não por reconhecimento, validação das pessoas. E aí, eu gosto de desenvolver, então eu tenho as minhas mentorias. Pode me procurar no @Daniela Clementino lá no Já Instagram. deixa o arroba, tá Já tá aí, a aqui. propaganda já tá feita, tá, gente? Isso. E aí, aconteceram várias coisas, né? Como eu vim do mercado médico, eu tô lançando esse mês uma plataforma, um ecossistema de gestão para médicos, para Uau. clínicas, porque Você que é médico, médica, tem clínicas. eu vi a dificuldade deles na organização, o quanto é complexo, então a gente criou esse ecossistema é uma inteligência dentro do negócio para ajudá-los. Então é um outro braço do que eu faço. Estou fazendo as palestras, dando treinamento para equipes, porque eu adoro fazer isso. E, enfim, Ganhando o mundo. é isso. Logo mais vem aí a mentoria coletiva dela, já prestem atenção, fiquem ligados no Instagram dela. Daqui a pouco vem livro, vem imersão, toda uma estrutura, porque essa tua veia transformacional, essa tua veia educacional, essa tua história de alta e alto performance merecem ganhar o mundo. Eu acho que ainda vai vir aí algo de parentalidade, porque essa história, nossa, nem tínhamos falado sobre isso ainda é muito forte. Eu tenho visto cada vez mais mulheres nesse lugar de tanta dor, né? De tanta necessidade. Você usou o termo que foi tão profundo, de reparação desse tempo. Dani, você falou que gosta de trazer essa ideia da frequência, do quântico. Adoro. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, deixa apenas assim uma inspiraçãozinha de mas como assim? O que é que eu faço? Como é que eu faço isso? Diz aí para Então, nós. eu fiz psicanálise quântica também, né? Então, eu fui estudando tudo isso e quando eu fui descobrindo esse mundo, eu fui entendendo o porquê que a gente se conecta com determinados tipos de cliente, como a gente consegue trabalhar a nossa frequência, tudo isso eu trabalho na minha mentoria. Então, eu apoio muito, eu faço trabalho sistêmico também, mas isso eu faço mais no individual. Mas eu amo. Então, quanto mais você leva, quanto mais você trabalha, mais você vai ter clientes. Gente, é tão incrível isso, né? Eu nunca. A gente conversa muito. Os clientes vêm sem você perceber. Daí a pouco ele já apareceu uma outra coisa. É você atrair, você trabalhar seu magnetismo. Mas se você não está aberta a vínculos, não começa a olhar para isso, você não vai conseguir. Se você está fechada para vínculos, está fechada para tudo, né? Já dá um podcast só com esse tema. Presta bem É atenção. verdade. Dá um Esse aí podcast. é Esse dá. poderoso. Esse dá. Que mensagem você gostaria de deixar, imortalizar aqui nesse podcast? Que você diz, nossa, pouco importa quanto tempo tenha se passado. Essa é a mensagem que eu deixei lá no Desperte Sua Leoa. Olha, gente, alta performance a gente acha que é muito essa questão da produtividade, né? E quanto mais a gente está pelo medo, pela exaustão, mais desconectado de nós estamos. E quando a gente se desconecta de nós mesmos, a gente não reduz os próprios sonhos, a gente reduz os sonhos de todas as pessoas à nossa volta. Então, sejam times, sejam filhos, sejam os cônjuges, né? Marido, esposa.
Então, assim, é muito importante buscar essa reconexão, voltar a estudar. Às vezes a vida moderna é muito corrida e as pessoas não param para buscar conhecimento, não param para entender que dá sim para viver mais leve, mais feliz. Não é sobre não crescer, não produzir. É sobre se encontrar e produzir com mais leveza, com mais alegria, Uau. com mais. Aí não tem como, né? Prosperidade vai vir, não tem jeito. Ai, que linda! Gente, curte, comenta, compartilha. Repete de novo teu Insta. @Daniela Clementino. E dá pra falar com você por lá? Sim, pode me chamar. Dá pra chamar ela por lá, dá pra falar com o time dela, dá pra saber dos programas dela, individuais, programas em grupo, dá pra saber mais dessa estrutura. Me veio essa palavra agora, estrutura, que não abarca só tecnologia, mas uma série de soluções nessa área de clínicas, nessa área de gestão médica, porque Dani não começou ontem nessa área e entende todos os gaps. Eu tenho Entende? visto muita dificuldade na liderança, as pessoas não têm muita dificuldade para liderar. Acha que é fácil, né? A liderança é muito desafiador. Mas você vai Mas falar com quem entende. Então, nós agradecemos. Muito obrigada, viu, Dani? Obrigada, Sá. Eu que agradeço, viu? Que delícia de papo. Não, tá assim, essa sequência de episódios, a gente começa num caminho, aí a gente vai cair num outro contexto que a gente não tinha programado, mas que é necessário. Depois a gente volta com tudo nesse eixo profissional, que é mais do que especial. Então, um beijo muito especial. Compartilhe essa mensagem e até o próximo episódio.